O novo chip JM9231 terá um desempenho similar à GTX 1050 com até 8 GB de memória GDDR5, porém consumindo o dobro. Bom, vocês devem ter ficado curiosos a respeito disso, inclusive vocês não teriam clicado nesse vídeo se esse não fosse o motivo. E hoje a gente vai dar uma olhadinha numa matéria que saiu lá na Adrenaline sobre dois modelinhos de placa de vídeo que estão oferecendo uma performance legal e prometendo algumas conquistas interessantes pra gente que tá com esses preços absurdos nas placas de vídeo. Bom, se vocês acharam um tema interessante e gostam desse tipo de conteúdo aqui no canal, deixa um like e um comentário referente a esse vídeo aí abaixo. Vamos lá ver o que essas plaquinhas doidas têm para entregar pra gente. Bom, já estamos aqui no site do Adrenaline e o artigo diz o seguinte: GPUs chinesas com desempenho de GTX 1080 e 1050 estão prontas e entrarão em fase de testes. Então isso diz pra gente que as placas de vídeo elas realmente já estão finalizadas, né? Diferente das Intel Iris Xe, elas ainda estão em fase de testes, mas ainda não tem nenhuma certificação que as placas estão prontas, tirando a DG1 que foi meio paia, né? Segundo o Adrenaline, GPUs foram anunciadas para 2019 e estavam previstas para o ano passado. Então em 2019 os caras falaram: pô, nós vamos fazer umas plaquinhas de vídeo diferenciadas, pau, piripi, piripi. E ano que vem já tá pronta, mas devido aos acontecimentos de todos os pormenores que tivemos no ano passado, foi adiado as placas de vídeo. Há 2 anos atrás, a chinesa Jinja Macro anunciava sua GPU capaz de rivalizar com a GeForce GTX 1080. Agora o fabricante anunciou que sua nova geração de GPUs JM9 já completou a fase de projetos e irá iniciar os testes. A série de GPUs JM9 da Jinja Micro conta com 2 chips. A versão de entrada é identificada como JM9231, que é o tópico principal desse vídeo, e deve oferecer um desempenho próximo da NVIDIA GeForce GTX 1050. Já o chip high-end JM9271 deve se aproximar ao nível de performance da GTX 1080 e a AMD Radeon RX Vega 64. Aqui descendo um pouquinho mais para baixo a gente consegue ter acesso a uma tabela que fala algumas especificações da placa. E a gente fazendo uma comparação direta entre a JM9231 e a GTX 1050, a gente nota que são placas com algumas características bem semelhantes. E a gente tem um clock com apenas 200 MHz de diferença entre a 1050 e a JM9231. Um ponto muito interessante é que as duas trabalham com largura de banda do PCI Express versão 3.0, né? Não é 4.0, para um projeto que vai ser lançado ainda é um pouco defasado, né? A largura de banda da JM9231 também é o dobro da 1050. Referente à memória que a gente tem disponibilidade na placa, a gente tem até 8 GB no padrão GDDR5, tá? Diferente da 1050, que a gente tem um modelo internacional de 3 GB e aqui no Brasil a gente tem a remetente padrão com 2 GB de memória, né? Já olhando para os modelos mais topo de linha, a JM9271 em relação a GTX 1080 é ainda mais parecida. Já essa daqui já vai estar trabalhando na arquitetura do PCI Express versão 4, né, 4.0. O clock ele tem uma diferença de uns 70 MHz e até um ponto curioso. E referente à configuração de memória, a gente tem o padrão de memória HBM, que não é um padrão de memória muito convencional de se ver utilizado, né? A gente vê naquelas GPUs mais topo de linhas da AMD que floparam, podemos dizer assim, como a RX Vega 64 e outros modelos de GPUs que bem provável que vocês não devem nem conhecer, né? Descendo um pouquinho mais para baixo, abre aspas, o plano da fabricante chinesa era lançar suas placas de vídeo em 2020, e já que ainda nem iniciou a fase de testes, a produção em massa ainda deve estar longe de acontecer, bem como o início das vendas, que geralmente já começa nos estágios finais da fabricação do hardware. Além disso daqui a gente não consegue ter uma média mais ou menos de quando a placa vai ser lançada, mas levando em consideração que o processo de testes leva em média 1 ano para ser finalizado, a gente vai ter essas placas no mercado provavelmente lá para o final de 2022 para começo de 2023, tá? A questão é que nesse ponto as placas já vão estar defasadas, porque quando elas foram anunciadas elas já estavam um pouco defasadas, não tava perante os topos de linha da NVIDIA e da AMD. Então, cara, é bem provável que, não que eu queira que isso aconteça, mas é bem provável que elas flopem.
tá? Pra quem não sabe, flopar é um termo utilizado na internet para um produto que não cai na graça do público, tá? O chip topo de linha JM9-271 terá um pico de desempenho em 8 teraflops. A 1080, por outro lado, consegue atingir 8.9 teraflops. A placa de vídeo da Jinja Micro terá suporte ao PCI Express 4.0 x16 e até 16 GB de memória no padrão HBM, tá? O chip JM9-271 irá operar na casa dos 1800 MHz de frequência base e TDP de 200 watts contra os 180 watts da 1080. Então a gente tem uma placa de vídeo de uma marca diferente, né? Levemente defasado, um padrão de memória que não caiu muito na graça do público e deve ter seus motivos. Deve ser um chipzinho, vamos dizer assim, num padrão não muito aceitável e caro de se produzir, né? E mais caro. E mais cara, e mais cara, tá vendo? Porque eu acredito que vai flopar, mas vamos ver o que mais tem aí a relação dessas placas, né? Já o chip de entrada, o JM9-231, ele tem um desempenho similar à GTX 1050, ele terá uma frequência de operação acima dos 1500 MHz, eu acredito que esteja errado aqui na matéria, e suporte até 8 GB de memória GDDR5, tá? O pico de desempenho da GPU vai ficar ali na casa dos 2 teraflops, e a GPU trabalhará com a largura de banda de 256 bits. Ela deve ser só um pouco mais forte que a 1050, olha só isso daqui. Deve ser um pouco mais forte que a GTX 1050, só que consumindo o dobro. Isso daqui não lembra nada pra vocês? Não lembra tipo GTX 760 e R9 270? Traz lembranças, né? Traz lembranças, né? Bom, no finalzinho da matéria a gente tem informação aqui que quando a Jinja Micro começou o planejamento de suas GPUs, as placas de vídeo NVIDIA RTX 20 e AMD Radeon RX 5000 já estavam no mercado. Agora, com as gerações recentes sendo bem mais fortes que a série GTX 10 da NVIDIA, as GPUs chinesas sairiam mais do que obsoletas. Olha lá, o que eu falei para vocês. Porém, o país tem trabalhado para ser autossuficiente em produção de hardware nos últimos anos. Isso impõe pra gente que eles estão querendo criar um portfólio, uma marca própria e um tipo próprio de placas de vídeo, né? É óbvio que isso daí não ia dar tão certo, tá? Ainda mais com as placas até o modelo mais topo de linha sendo obsoletos no mercado. Então a solução para essas placas cair na graça do público seria ter um preço bastante em conta em relação aos preços praticados no dia de hoje. A gente tá falando de uma GTX 1080 custando na casa dos R$1.000, isso em conversão direta, né? E ainda mais incluindo taxas e impostos do Brasil. Então, para cair na graça aqui do brasileiro, tinha que ser nesse cenário, entendeu? Então, essas são as especulações de hoje. Comentem aí abaixo o que vocês têm a dizer sobre esses hardwares. Bom, valeu! Agora eu vou deixar aí no final para vocês 2 vídeos muito interessantes que eu sinceramente acredito que esse daqui tá melhor, mas esse daqui tá bem bom também. Então no final das contas, assiste os 2. Bom, no mais do vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Qualquer dúvida, sugestão, deixa aí abaixo pra mim. Bom, valeu!